Queridos irmãos, que alegria, programa ABC do Espiritismo, TV Mundo Maior. Hoje nós vamos estudar uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, os obreiros do Senhor. Você está lembrado que no último programa que estudamos o Evangelho foi os bons espíritas. Nós já vimos aqui o compromisso que o Espiritismo assumiu perante o cristianismo redivivo. E agora, os obreiros do Senhor, uma mensagem do Espírito da Verdade, exatamente Jesus quem traz essa mensagem, porque para nós os espíritas nós temos a certeza que o próprio Kardec afirma que o Espírito da Verdade é Jesus. Eu vou me lembrar uma passagem, tem muita gente que diz assim, Sérgio, como é que você pode afirmar isso? Vamos buscar em João, quando João, o evangelista, diz assim, se vós me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei a Deus, o nosso Pai. Ele vos enviará um outro Consolador. Dirás tudo o que eu já vos tenho dito e muito mais. Identificarás em vosso meio como o Espírito da Verdade. 18 para 19 séculos depois, a profecia de Jesus se cumpriu com o Espiritismo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria encontrarmos-nos juntos em mais uma ocasião, estudando e falando sobre o Espiritismo. Cumprimentamos carinhosamente o nosso telespectador. E interessante também esse aspecto do Espírito da Verdade, que esta mensagem é a única do Espírito da Verdade, que está fora do capítulo 6 do Evangelho. Só há mensagens do Espírito da Verdade no item 6, a partir do item 5, Advento do Espírito da Verdade, essa. No livro dos Médiuns, Allan Kardec vai dizer que o Espírito da Verdade assinou o nome também como Jesus. Ele vai lá falar. Muitos podem perguntar, foi o próprio Cristo que esteve ao lado do médium para transmitir a mensagem? Depende. Às vezes o Cristo confiou o seu pensamento a um espírito de altíssima envergadura que colocou ao lado do médium para transmitir o pensamento do Cristo. Não é, querido Sérgio? Também é possível. É verdade. Como o próprio Chico Xavier, nós não temos dúvida que Chico foi fiel ao pensamento de Jesus. A interpretação que Francisco Cândido Xavier, Irmã Teresa de Calcutá, Gandhi, apesar de não ter sido cristão, a conduta é a conduta do homem de bem, que é o que o Cristo nos legou. Jesus não veio ensinar, diga de passagem, André, é importante que nós saibamos, Jesus não fundou nenhuma igreja. O catolicismo tem um hábito de dizer que Jesus criou a igreja. Jesus não criou nenhuma igreja. E nem Pedro não criou uma igreja. Pedro criou a Casa do Caminho, que era uma instituição em nome do Cristo para receber os deserdados da terra, os doentes, os coxos, os atormentados, os famintos. Esses foram acolhidos na Casa do Caminho. Depois, quem foi criando as igrejas foi Paulo. Se nós poderíamos dizer que alguém criou a igreja, foi Paulo. Paulo foi o primeiro a criar as igrejas no meio pagão. Por isso, Paulo foi considerado o apóstolo do paganismo. E, logicamente, ele teve o apoio da Casa do Caminho, através de Pedro, de Mateus, de João, de todos aqueles que lá conviveram com Jesus. Então vamos ver hoje o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor, Espírito da Verdade, Paris, 1862, item 5. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito
a seus irmãos: trabalhemos juntos, e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada, porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Então aqui nós vemos que não poderia ser diferente. Essa é a última mensagem que compõe o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, e não poderia ser uma mensagem diferente do que a que é trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns pontos nós podemos elencar que são pontos importantes, não é? Para a transformação da humanidade, como ele mesmo diz aqui, aonde os trabalhadores que cultivam o campo com desinteresse. Então nós queremos saber se a pessoa é um trabalhador ou não. Quais são os interesses daquela pessoa? Hoje nós estamos vendo muitas pessoas com grandes nomes. Vamos falar do movimento espírita. Não vou nem adentrar ao catolicismo, ao evangelismo, ao protestantismo. Pessoas que acabaram tendo grande projeção, porque falam bem. Falar bem não significa nada, porque Hitler também falava bem. Hitler também se expressava de maneira belíssima. E que acabam levando o espiritismo para uma zona perigosa, que é exatamente os encontros em hotéis 5 estrelas pagos. Ah, mas a pessoa faz isso, Sérgio, profissionalmente, mas ela vem fazer um convite no movimento espírita. Ela não diferencia. Então que a pessoa diferencie: olha, eu estou lançando um livro, esse livro é meu, a renda é minha, não tenho problema nenhum, eu não acho isso errado. O errado é muitas vezes o que se faz. Que a pessoa diz que tem uma creche, diz que ajuda famílias carenciadas, e a grande decepção das pessoas é quando vai ver e não existe nada, absolutamente nada disso. É enganar as pessoas, é enganar a nossa própria consciência. Quando nós aqui lançamos os livros, toda a renda dos livros entra na conta do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E uma parte na conta da Angra, que é um departamento do CEPAC, aonde é dados os direitos autorais. Então nós percebemos o quê? Nós precisamos ter lisura, transparência, né, André Luiz? Os obreiros do Senhor. Os obreiros do Senhor poderão ser os espíritas, os católicos, os evangélicos, os budistas, os muçulmanos, todos. Todos nós concorremos para o trabalho na vinha do bem. Jesus, ele conta com todos. Quanto mais mãos na obra, no trabalho do bem regenerativo, mais cedo a Terra chegará à condição de um mundo regenerado. Então todos somos convidados, ainda somos orgulhosos, ainda somos egoístas, nenhum de nós é Chico Xavier. Não agimos ainda por desinteresse total. Seria também uma utopia nós falarmos que agimos por desinteresse total, ainda não. Mas o Senhor conhece o nosso fundo. Nós somos os mesmos criminosos do passado, que hoje temos a oportunidade, frente ao trabalho na vinha do Senhor, de recompor a nós mesmos. Não somos espíritos de luz. Não somos espíritos missionários e não tivemos um passado a vangloriar. Não tivemos. Então, a quem muito foi dado é aquele mesmo que ontem errou muito. Então, quem sabe agora, com uma responsabilidade maior, com o amparo da espiritualidade, com a consciência nos cobrando, a gente não toma prumo. Agora,
seguir o que ele está aqui não é para essa encarnação. Só da gente não lesar uma instituição, não lesar a fé alheia, não viver de uma instituição, não barganhar com Deus, não prometer o que a gente não tem condições de oferecer dentro de uma casa religiosa. Estamos fazendo a nossa parte. É imperfeito ainda, mas o Senhor sabe a quem Ele confia os postos importantes. E graças a Deus, nós temos Allan Kardec como referência, Dr. Bezerra, Caibar Schutel, Leon Denis, Eurípides Barçanufo, Chico, só no panteão espírita. Esses foram legítimos obreiros do Senhor. E, logicamente, poderíamos ficar aqui numerando tantos outros, não é? Ivone Pereira do Amaral, tivemos tantos outros que vieram contribuir na área da ciência também, nós tivemos grandes trabalhadores que vieram trazer o seu contributo para a doutrina espírita, mas a verdade é que todos nós estamos em processo de evolução, todos nós estamos à busca da perfeição. E por sermos criaturas ainda imperfeitos, é natural que nós tenhamos alguns deslizes ao longo do caminho, mas que esses deslizes não comprometam a nossa integridade moral e muito mesmo comprometa o espiritismo. Agora é importante, André, realçar também que às vezes vem alguém dizer: ah, Sérgio, você viu fulano de grande expressão em tal religião, seja espiritismo, catolicismo, qualquer uma, e essa pessoa está desviando dinheiro, está cometendo grandes erros, grandes equívocos, não é? E eu sempre digo assim, não vou mais ser espírita. Não, a gente não deve se basear dessa maneira. O equívoco não pertence à religião. O equívoco pertence ao homem. Por isso que a gente tem que separar o que é religião e o que é o homem. A religião, ela tem o seu corpo doutrinário, mas nós damos os contornos na explicação verbal e escrita. Então não é o problema religião, e sim o religioso, quem está por detrás dela. Para aproveitarmos o tempo, eu gostaria de fazer um convite que já tem se tornado habitual aqui no nosso programa. O Evangelho no Lar, campanha do Evangelho no Lar. Precisamos trazer os bons espíritos para a nossa casa, para o nosso lar, envolvendo-nos, amparando no ambiente doméstico. Toda terça a sábado, às 19h30, e aos domingos, às 18 horas, exclusivo pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, realizamos ao vivo o Evangelho no Lar. Então não adianta a gente reclamar, o mundo está perdido, a violência está aumentando. Vamos nós cultivar a nossa espiritualidade. Então, de terça a sábado, 19h30, domingo às 18 horas, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e siga o nosso canal. Queridos amigos, vamos para um breve intervalo e já retornaremos com o programa ABC do Espiritismo. Um breve intervalo. Queridos amigos, já retornamos com esse breve intervalo com o programa ABC do Espiritismo. Estamos no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, os obreiros do Senhor, pelo Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus. Então aqui nós vamos agora estudar os dois últimos parágrafos, que é muito interessante para a nossa análise. O primeiro a ser estudado é: mas infelizes os que por suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará a eles, serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, se não tivestes piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco, em vez de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa,
de acordo com a vossa vontade, nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas da terra. É interessante porque no movimento espírita, nesses 40 anos que eu estou completando de espiritismo agora, em 3 de junho de 2025, eu vi muita coisa no trabalho de atendimento fraterno. Conheci milhares e milhares de pessoas por onde eu passei, seja no lar espírita cristão, onde eu iniciei as minhas atividades na cidade de Itatiba, seja em Santo Antônio de Posse, no Centro Espírita Juca de Andrade, seja no CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, seja na Casa do Pão, uma casa que eu criei em Itapira, seja no Núcleo Chico Xavier, uma casa também que eu tive a oportunidade de liderar a sua construção e a sua criação a pedido do grande médium Francisco Cândido Xavier. E é interessante nós notarmos que muitas pessoas dizem isso. Ah, Sérgio, eu vou me afastar do espiritismo porque eu faço tanta caridade, eu dou passe, eu venho no trabalho assistencial, eu ajudo no mediúnico e eu estou passando por esse problema. Pessoas que acham que só por ser espírita e está desenvolvendo um trabalho da caridade, e isso eu estou falando para o movimento espírita, porque como o André muito bem enfatizou no primeiro bloco, todos somos cristãos, e isso é para o homem como um todo, os muçulmanos, os judeus, para todos. Achando que por fazer alguma coisa perante a sua religião, ele não deva passar pelas dificuldades que a vida lhe impõe. É um grande equívoco, porque nós hoje no Espiritismo temos um conhecimento ainda maior, com referência à lei do karma. Quando a justiça divina vier bater a porta de nossa casa e nos encontrar trabalhando na senda do bem, nós vamos receber auxílio. Está no livro Respostas da Vida de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier. Então nós percebemos o quê? Nós não podemos querer fazer barganha com Deus. É igual, André, aquela pessoa que diz assim, eu vou jogar na loteria porque se eu ganhar eu vou ser caridoso. É uma utopia. São as utopias que nós criamos de barganha para com Deus, né, André Luiz? Sem dúvida, nós temos que fazer a nossa parte, ganhando na loteria ou não, estando casado ou não, tendo filhos pequenos ou não, estando aposentado ou não. Porque quando eu coloco uma marca, olha, eu vou fazer tal coisa quando eu me aposentar, quando meus filhos saírem de casa, quando acontecer alguma coisa assim, quando ganhar na loteria, e se não acontecer eu também não vou fazer o bem? Então eu tenho que fazer o bem agora, independente da situação. Vemos Jerônimo Mendonça, tetraplégico, se tornou um grande orador espírita, com quase 2.000 palestras em 30 anos, numa condição de muita fragilidade, de muita dor física. Foi um grande expoente na década de 60, 70 e 80, quando ele desencarna. Agora, ele fez a oportunidade dele, ele não esperou ter uma oportunidade melhor, porque ele não iria ter. Então é o que acontece conosco, é aproveitar a oportunidade, aproveitar, colher o que temos que colher, passar pelo que temos que passar com serenidade no coração. E encerra o Espírito da Verdade nos dizendo, Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é a esses que não recuarão diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis, na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então nós não temos que estar preocupados com a obra alheia. Ah, fulano está vendendo a mediunidade. Ah, fulano está vivendo da obra espírita.
Ah, fulano está vivendo a oratória. Nós não temos que ter essa preocupação. Por quê? Porque o Espiritismo é livre e cada um vai colher o que faz dele. Se eu estou ajudando o Espiritismo a retardar o seu avanço, eu vou sofrer as consequências. Eu vou sofrer no mundo espiritual todo o mal que eu fiz. Deus sabe quem é quem. Deus analisa, Deus acompanha o trabalho de todos nós, sabe do nosso íntimo, sabe dos nossos pensamentos, sabe das nossas ações. Então, aqui é uma questão para nós nos preocuparmos. O que está em jogo não é o futuro do Espiritismo. O Espiritismo continuou sem Kardec, o Espiritismo continuou sem o Chico, e o Espiritismo vai continuar sem nós. A questão é, qual a marca que eu estou deixando no Espiritismo? Muitos estão, ao desencarnar, levando consigo a marca do materialismo, infiltrando no Espiritismo eventos pagos, ter uma instituição de fachada e viver dela, ou igual a família Gasparetto, que em determinado momento tinha um trabalho extraordinário e depois começou a viver do livro espírita, mas a família Gasparetto a gente tem que tirar o chapéu porque ela assumiu. Não, a partir de hoje o direito autoral é meu, a editora é minha e os direitos autorais é para mim. Não teve nada de fachada. É um direito, mas olha como eles estão hoje no mundo espiritual. Toda escolha, ela tem os seus frutos, podendo ser amargo ou doces. Eu queria elencar duas vertentes diferentes, não é? Para podermos entender um pouco todos esses aspectos. Primeiro, a questão desses grandes espíritos que vieram reencarnar na Terra, e eu vou citar o nosso Chico Xavier, Irmã Teresa de Calcutá, Gandhi, Allan Kardec. Eu vou pegar esses 4 nomes para a gente fazer uma referência. Muitas pessoas perguntam qual é a possibilidade que esses espíritas tinham de falhar. 0, nenhuma. Porque são espíritos que vieram do futuro, foram espíritos convidados por Jesus, mesmo Gandhi. Jesus é o governador espiritual do planeta. Jesus não está preocupado se você é muçulmano, se você é judeu, se você é budista, se você é o que é. Jesus é o governador espiritual. Jesus não tem rótulo religioso. Ele não precisa disso. Mas esses 4, qual era a possibilidade deles falhar? Nenhuma. Eram espíritos que atingiram o apogeu, foram convidados por Jesus para reencarnar, para dar o testemunho, continuidade na obra de amor. Por outro lado, nós vemos hoje trabalhadores no movimento espírita e outras religiões que saem bater na porta de uma casa espírita dizendo que as pessoas vão sentir minha falta. E a maior decepção da criatura é quando ela percebe que quando ela sai de uma casa, a casa cresce, a casa melhora. Porque essa pessoa não se apercebeu que ele era o entrave da casa, que ele era o problema da casa, que ele estava empatando as pessoas dentro da casa. Nós precisamos parar com aquela ideia de achar que nós somos insubstituíveis. Insubstituível somente Jesus em nosso planeta. O restante são todos passageiros. Estamos aqui de passagem. Olha que mensagem linda, André, quando nós passamos a olhar sob esse prisma. Podemos ser muito importantes para Jesus, mas com humildade, com amor no coração. Quando a gente lembra de insubstituição, a gente lembra do próprio Jesus. Ninguém foi tão grande quanto ele. Ele veio, deixou a mensagem dele, não fundou nada, não criou nada, deixou o legado dele. Os que tiveram olhos, viram e veem. Os que estão cegos espiritualmente, passam pela mensagem dele e não enxergam. Simples assim. Jesus deixou, fez a parte dele e a Terra continuou o seu progresso. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que falamos bastante disso no primeiro bloco, você que ligou a televisão agora, nós não podemos esquecer que essa mensagem é do Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade é Jesus.
O próprio professor Allan Kardec, no livro dos médiuns, quando ele fala da mediunidade e psicografia, ele vai falar que o Espírito da Verdade é Jesus. Então, uma mensagem de um cunho, de uma profundidade muito grande, né, André? Sem sombra de dúvida. A obra espírita, ela pode nos trazer uma alavanca de crescimento, propulsor de crescimento que a gente nunca teve. Agora, precisamos ter atenção, não podemos ouvir uma palestra, um programa ou ler um livro e falar que é para a esposa, para o marido, para os filhos. A gente tem que ver para nós. Vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos que nos acompanham e lembrando dos livros que escrevemos até o momento. Hoje eu tenho aqui comigo o segundo livro, ditado pelo espírito Jerônimo Mendonça, uma trilogia. O primeiro é Trabalhadores Invisíveis, o segundo, Almenária do Amor, este que eu acabei de mostrar, essa capa muito bonita, e o terceiro, Em Outras Dimensões Espirituais. Eu lembro que esses livros vai narrar um pouquinho da vida do espírito no mundo espiritual, as suas experiências, o que ele pôde fazer, o que ele pôde ouvir, o que ele presenciou e o que pôde narrar para nós. Lembrando que eu sou escritor, o nosso querido Sérgio é escritor e todos os livros pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então gostaria de convidá-lo a conhecer nossa loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, é sempre uma alegria estar com você. E antes de fazer um encerramento, eu queria fazer um agradecimento especial ao nosso telespectador da TV Mundo Maior. Obrigado pelas mensagens que tanto eu quanto o nosso querido André Luiz temos recebido nas nossas redes sociais. Continue escrevendo para nós, continue entrando no nosso Instagram, no nosso Facebook. É sempre uma alegria muito grande. Um beijo no coração de todos e encerramos o programa ABC do Espiritismo, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Muita paz a todos. Até o próximo programa.